É com muito prazer, muita honra que nós recebemos a cada um de vocês para dar seguimento ao simpósio para profissionais. Nessa segunda ciclo de palestras, nós vamos convidar para compor a mesa de honra. Convidamos Dr. Rodolfo Neiva, engenheiro e médico com títulos de mestrado e doutorado, tendo também pós-graduação nas áreas de urgência, emergência, terapia intensiva e pediatria. Em suas duas formações, já atuou no Brasil e no exterior. Atualmente trabalha em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana. Tem atuado como amigo de AA nos últimos 5 anos, participando de eventos sempre que convidado para compartilhar um pouco de sua experiência com os temas de interesse da associação. Dr. Rodolfo, por gentileza, o senhor pode ocupar um daqueles lugares. Convido também doutora Luísa Andrade, psiquiatra e homeopata, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, coordenador geral do Colegiado de Presidente dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Doutora Luísa, por gentileza. Convido também o doutor Celto, que tanto nos ajudou, um dos grandes companheiros nossos aqui na cidade administrativa, tem feito toda a diferença, juntamente com a equipe, com o apoio da doutora Cláudia e demais, para a realização deste grande evento. Agradeço a todos os presentes, todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram e estão contribuindo para esse evento. Passo a palavra agora para os nossos convidados, para que eles possam se apresentarem, para que a gente possa dar sequência ao ciclo de palestras. Peço ao doutor Aloysio que assuma a fala e faça a sua apresentação. É isso. Estou lembrando aqui, boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês, mas a troca da nominação de pastor para padre me lembrou o professor Murat, a quem eu faço homenagem aqui, que Deus permita que ele esteja num lugar bem bacana lá no céu, mas ele contava um caso, dizendo que tinha chegado no evento da Polícia Militar, e aí ele foi cumprimentar um comandante lá e trocou a patente e o nome. E aí que o oficial falou assim: professor Murat, o senhor pode trocar meu nome, mas minha patente jamais. Me identifica mais do que o nome. Mas então, gente, eu quero fazer uma fala bem rápida. Eu sou Luiz Andrade, sou psiquiatra e homeopata, participo do Conselho de Política de Drogas de Minas desde que ele foi criado por professor Murat em julho de 1983, completamos agora 40 anos, né? É o conselho mais antigo de Estado, junto com Santa Catarina, a diferença de data foi de 15 dias só na criação. O professor Murat, então, foi o grande inspirador desse sistema de conselhos, porque foi ele quem estimulou, então, o ministro da Justiça, Ibrahim Abiaco, deputado de Banhuaçu, ainda vivo hoje, pai do Paulo Abiaco, do Paulinho, e, então, o Abiaco criou o núcleo embrionário, criou a primeira comissão que deu origem depois ao CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes, em 1982. Em 83 criou o Conselho de Minas e foi sempre um inspirador das ações de eficácia mais objetivas do que só a parte filosófica, né? Minha proximidade com Alcoólicos Anônimos se iniciou quando assumi a presidência do Conselho pela primeira vez, em 1996, quando, então, das primeiras coisas que fiz foi incluir a Irmandade no Conselho. Mas aí esbarramos com um problema que, naquela época... Só um minutinho, gente. Naquela época, não havia um custódio não alcoólico em Minas, né? E pela questão dos princípios do anonimato, então tivemos que aguardar
essa nomeação, essa indicação, e então acabou que, até hoje, a gente não tem uma representação de Alcoólicos Anônimos no Conselho, mas temos um contato muito antigo, muito bom. Tive a honra, inclusive, de, em 2005, fazer a palestra principal aqui em Minas, que foi na Associação Médica, da comemoração dos 70 anos de Alcoólicos Anônimos. Então, deixar aqui o reconhecimento da minha alegria, né, pela proximidade com a Irmandade e com os princípios. Eu até falo isso, eu entendo que tanto o conceito de um dia de cada vez só por hoje, quanto a oração, a prece da serenidade, não são para quem tem ou teve problemas com bebidas alcoólicas e outras drogas, mas é para todo ser humano que sabe o quão é difícil domesticarmos a nossa parte instintiva, a nossa parte animal, que é a nossa parte ligada à matéria, né? Então, esse é um raciocínio para mim fundamental, entender que o primeiro, o mais longo e o mais difícil desafio que nós temos na vida somos nós mesmos. De um lado, o nosso eu, a nossa parte mais evoluída, mais sábia, mais inteligente, que tem uma percepção mais abrangente, e, do outro lado, o nosso lado, a nossa parte infantil, que é o ego, e que trabalha só com 6 verbos. Comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum prazer para momentaneamente preencher o vazio existencial e diminuir o nível de angústia, e descansar, que ninguém é de ferro. Então, a primeira tríade na nossa parte egóica infantil é comer, curtir, descansar. E quando esse lado infantil não está podendo comer, curtir, descansar o quanto que ele gostaria, ou quando fez em excesso, são os 2 extremos, os verbos mudam e passam a ser reclamar, ou de tudo, ou de todos, ou de Deus, ou de si mesmo, reclamar. Enrolar, que é continuar fazendo algo que já devia ter parado, ou está tentando parar, ou não iniciar algo que devia ter iniciado ou está iniciando. E, por último, não podia faltar, né, gente, o verbo apelar. Ou apelar consigo mesmo, ou apelar com o próximo, ou apelar com o próximo e consigo mesmo. Então, esse lado original nosso, ele é muito limitado. E esse lado não amadurece. O ego, ele permanece como tal. Enquanto estivermos em corpo físico, temos que respirar, temos que alimentar, temos que devecar. Isso é inevitável, né, Cláudia? Não tem saída. Enquanto a gente vem em corpo físico, nós vamos ter um lado infantil, instintivo e imediatista que fica de olho para ser o comandante, para ser, então, vamos dizer assim, o coordenador da área. E a única maneira do nosso lado infantil se comportar melhor, já que ele não amadurece, ele assim permanece a vida inteira, independente da nossa idade, a única forma de ajudá-lo ou coordená-lo é quando ele olha para o nosso lado adulto, para o eu, percebe que esse lado adulto está estruturado, aí o meu lado infantil olha e pensa, não vai nem adiantar pedir o doce antes do almoço, que não vão me dar. O doce antes do almoço é um exemplo clássico de inadequação, tá certo, gente? Quando a gente fala doce antes do almoço, né? Agora, se o lado infantil olha para o nosso lado adulto, Billy, vê que ele está fragilizado, que ele está desestruturado, o que o lado infantil pensa? É só insistir que esse palhaço vai comer o doce antes do almoço. A música do nosso lado infantil é aquela famosa e antiga música do carnaval, Mamãe, eu quero mamar, dá chupeta para o bebê não chorar. Então, o nosso lado infantil, ele precisa de ir sendo domesticado, porque isso é no dia a dia, é no nosso cotidiano, e por isso que eu vejo a batalha dos dependentes químicos, seja de álcool, seja de calmante ou de outras substâncias psicoativas, é essa batalha contra o que a gente chama, na psicanálise, do gozo sem esforço. O gozo entendido como sendo a questão, isso que eu chamei na gíria de curtição, né? Eu quero estar de boa, quero sombra e água fresca, né? Então, o esforço, né, a batalha não está incluído nos verbos do nosso lado infantil. Então, o lado infantil, ele é só isso, comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar, e qualquer coisa que você fale assim, tem que esforçar, tem que batalhar, ele olha com a maior cara de desdém, com a maior cara de desprezo e fala, é ruim, estou fora. Então, por isso que eu vejo que a luta na relação nossa com substâncias psicoativas é uma luta que faz com que a essência do nosso desafio venha à tona. E eu chego a... Tem gente que diz que é um exagero, mas eu chego a dizer que uma pessoa que está na construção da abstinência no cotidiano, um dia de cada vez, é uma pessoa que costuma ter mais força interior do que quem nunca passou por isso. Então, eu vejo o outro lado da moeda como sendo assim, como uma, entre aspas, aí, tá, gente, uma oportunidade
você ter esse desafio concreto, porque tem um desafio muito mais difícil do que o concreto, que é o desafio que você não sabe onde está nem o que é. Como dizia o velho ditado, ninguém encontra o que não está procurando. Quando você tem um problema concreto, um problema objetivo, um problema que é mensurável, aí você tem um alvo para poder trabalhar nessa busca da vitória sobre essa tentação infantil do gozo, do prazer, sem esforço. E vou terminar com uma citação de um santo poeta indiano chamado Kabir, escreve com K o nome dele. Kabir viveu entre 1400 e 1450, e Kabir é um apaixonado com Deus. E nesse texto rápido que eu vou falar, quando ele fala descobrir um diamante, ele quer dizer que teve um clique, teve um eureka, teve um insight, teve uma iluminação da percepção que Deus habita em cada um de nós, como em nenhum outro lugar. Então, dentro desse conceito dos indianos, estar em corpo físico, antes de ser um desafio, é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De evoluir mentalmente, evoluir emocionalmente, evoluir espiritualmente, e em etapas futuras, se houverem, a gente não pode garantir que tem ou que não tem, mas vai que tem, né? Em etapas futuras podemos ir para instâncias mais elevadas espiritualmente, sem tanta dor, sem tanta fome, sem tanta doença, sem tanta maldade, sem tanta injustiça, sem tanta mentira, como é a Terra. Então, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, mas espiritualmente a gente tem muito que evoluir. Então, a oportunidade de estar em corpo físico é justamente para a gente poder alcançar a libertação através do aprendizado e da evolução. Então, Kabir diz: meu coração está tão inebriado de amor que eu não sinto desejo de falar. Descobri um diamante, envolvi-o cuidadosamente em meu manto. E eu pergunto, por que ficar abrindo meu manto repetidas vezes, simplesmente para conferir se o diamante ali está? Aí ele fala, não, isso não é necessário, pois eu tenho certeza. Ele fala da convicção, né? Coisa que vocês entendem muito bem, a importância da convicção para a gente atingir nossas metas. E Kabir, no final, faz uma brincadeira essa que foi citada 320 anos depois pelo famoso Charles Baudelaire, o francês. Kabir fala assim, quem me vê de fora pode até pensar que eu estou embriagado, mas é embriagado do vinho do amor de Deus, que realmente, confesso, eu tenho bebido em demasia. A ideia dele. Quem me vê de fora pode até pensar que eu estou embriagado, mas é embriagado do vinho do amor de Deus, que realmente, confesso, eu tenho bebido em demasia. E aí Baudelaire, 300 e tantos anos depois, recomenda, embriagai-vos do vinho do amor de Deus. Esse é o simbólico do raciocínio. Então, desejo a todos, sei que todo ser que está humano, né, gente? Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Sei que todo ser que está humano é um batalhador, porque a vida é um desafio muito, mas muito complexo. Imagina uma coisa que você não sabe por quê, não sabe para quê, e não sabe até quando. Não é mole, não. Por isso que nós temos que, ou espontaneamente, ou intencionalmente, acreditar que a vida é muito mais do que dá para descrever e para entender. E isso é que vai dar uma dimensão que vai fazer valer a pena, além só do comer e defecar, beber água, urinar, trabalhar e tentar pagar a conta, nascer, envelhecer, reproduzir ou não e morrer. Né? Então, desejar aqui a todos muito sucesso aí na batalha do dia a dia, um dia de cada vez, só por hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Aloysio Andrade, e passamos a palavra para o doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, o microfone está na mesa aí, é só clicar, pode fazer a apresentação daí mesmo, por gentileza, que estão gravando em cima. Então, tá bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Fui convidado, sou um dos amigos do AA, sou Rodolfo, eu sou médico e engenheiro, e eu exerço as duas profissões simultaneamente, e na medicina eu trabalho na área de urgência e emergência, em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Não trabalho diretamente com a questão do etilismo, como doença crônica, embora atenda muitos casos de intoxicação aguda, no pronto atendimento. E a experiência que eu tenho com o etilismo como doença crônica é muito mais na minha vida pessoal, fora do exercício da profissão.
até porque também, né, como muitos de vocês, ou praticamente, se não todos vocês, né, também tive muitos problemas na família, e a gente vive de perto o que é o etilismo, daí o interesse no tema, né, e essa proximidade com a. Espero que compartilhar com vocês daqui a uma pequena apresentação de 20 a 30 minutos, em breve. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo. Nós agradecemos muito pela presença, pela partilha. Passa a palavra para o doutor Celton. Boa tarde a todos. Vou ser breve na minha apresentação aqui. Meu nome é Celton, eu sou bacharel em Direito, sou assessor da subsecretária Cláudia, né, a doutora subsecretária Cláudia. Aproveito a oportunidade para dizer que é uma grande honra por estar assessorando uma referência nacional aí nas políticas sobre drogas, né, e posteriormente eu vou estar tendo a minha fala aí. Obrigado, Celton. Passa a palavra, pastor Marcelo, o qual... Boa tarde, família, Irmandade AA, né? É uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês, né? Participando dessa mesa ilustre aqui, né? Com vocês aqui, com os irmãos aí. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor da comunidade Jericó, pela qual tem 3 anos que a unidade que eu trabalhava, ela fechou por causa da Covid. E foi uma tristeza no meu coração, mas esse tempo Deus tem me dado para me tratar da minha pessoa, porque se eu não conseguir tratar eu, como é que eu vou tratar os outros, né? Então, foi 18 anos que eu estou nessa luta da dependência química, e há 3 anos que eu estou tirando para cuidar de mim. E eu recebi esse convite do irmão Valdir, da Edma, para estar aqui falando sobre o apoio que o AA tem dado à comunidade terapêutica, pela qual eu gerenciei há 10 anos. Então, assim, é um prazer enorme estar com vocês, do que eu puder, estar somando aí para que a gente possa estar também cooperando, né, com esse simpósio. E só deixando aqui rapidamente, também eu fui usuário de drogas, fiquei 24 anos no mundo das drogas e tem 18 anos que eu estou liberto e trabalhando na obra. Né? E eu sou muito feliz por estar aqui agora, muito honrado, porque há 18 anos atrás eu estava na rua mendigando, minha família desesperada, sem saber o que ia acontecer comigo. Então, assim, é Deus mesmo que faz as coisas. Então, eu sou muito honrado por estar aqui, para o que der, poder cooperar com vocês. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Doutor Rodolfo Neiva, para o tema AA e a classe médica. Por gentileza, doutor. Bom, quando eu fui convidado para esse tema aqui, me pediram para falar sobre AA e a classe médica. Veja que é um tema muito abrangente, né? Fui convidado aí pelos amigos Valério, Paulo, imagino que esteja por aí também, e eu falei com ela, o tema é bastante abrangente, né? Há alguma abordagem específica que vocês gostariam que eu fizesse? E me deixaram bastante à vontade. Falaram, não, como você se sentia à vontade? Eu falei, como o tema é muito abrangente, então eu falei, vou pegar algumas perspectivas do que seja aí essa relação AA, classe médica. Né? Então, eu peguei 4 abordagens, embora seja possível muito mais do que essas 4, mas se a gente imaginar assim, ó, o AA como uma instituição e classe médica, pensando em instituições que representam a classe médica, certo? Existem cerca de 500 mil médicos no Brasil, milhares de instituições, então é difícil até de definir exatamente o que seja classe médica, né? Ela é muito segmentada, muito fragmentada. Existe uma outra abordagem que a gente pensar assim, membros do AA,
e alguns médicos são amigos do AA, né? O AA tem muitas pessoas da comunidade, né, jornalistas, advogados e tal, que têm alguma proximidade, né, algum interesse nos assuntos do AA, o AA os chama de amigos do AA, e eu me sinto muito honrado de ser um desses amigos, então eu acho que essa relação, eu queria fazer uma abordagem específica sobre ela. E uma outra, se a gente pensar no AA, agora não como instituição, mas pensar no etilismo, que ele existe porque existe uma doença crônica chamada etilismo. E nessa doença, e pensando agora na classe médica, como profissionais que atuam no tratamento de doenças. Então, falar uma abordagem voltada para esse tipo de vínculo. E a outra é pensar no etilismo doença como médicos que são dependentes, né? O médico, como qualquer outro cidadão, ele está inserido na sociedade e vulnerável e sujeito também às mesmas doenças que qualquer outro cidadão. Então, fazer uma abordagem também nesse sentido. Bom, antes dessa abordagem, fazer uma breve explanação aqui sobre essa questão da epidemiologia, né, do etilismo. Embora os números variem bastante, dependendo da fonte, mas essa fonte que eu consultei mostra ali uma prevalência de 11% da população adulta no Brasil. O número, dependendo da fonte, como eu falei, ele pode alterar um pouco, mas a gente sabe que ele é muito alto, né? Se você parar ali aleatoriamente uma pessoa lá no centro de Belo Horizonte e perguntar para ela, por favor, você ou alguém da sua família tem problema com álcool? A resposta, sim, é extremamente provável. Mas dá uma ideia da dimensão do problema, né? Se você parar alguém aleatoriamente. Então, imagina 11% da população adulta do Brasil, é muita gente, são milhões de pessoas, né? Outra fonte também me mostrou que 85% de mortes, pelo menos 85 mil mortes por ano, são atribuídas diretamente ao consumo excessivo de álcool. Isso se a gente pensar na palavra diretamente, que você pensar no indiretamente, esse número é muito maior, né? Eu trabalho em áreas muito sensíveis, né, da medicina, essa área de urgência e emergência, a gente vê muitas pessoas internadas em estado grave, às vezes no CTI, aí você vai ver que ele está ali por quê? Ele está ali com uma insuficiência renal crônica, certo? Às vezes um paciente cardiopata, mas a hora que você vai ver a história clínica dele, tem uma história de etilismo. E se aquele paciente vier a óbito, muito provavelmente não vai constar na certidão de óbito dele etilismo como causa da morte. Vai constar lá, por exemplo, insuficiência renal crônica, mas é o que levou aquele ali, certo? Então, álcool está por trás também de muitas outras doenças, e ele não vai entrar ali na estatística, né, de causa de morte, porque a pessoa não morreu diretamente por aquela razão, pelo etilismo, mas ele levou a outras doenças. E não é apenas o óbito, né, que a gente tem que pensar. Olha quantas outras consequências, né, discussões, conflitos, agressões, coisas que não levam necessariamente à morte imediata, mas que causam, né, vamos dizer assim, um distúrbio social muito grande. Tem também essa informação que 33% dos crimes, segundo um relatório do ML, de alguma forma estão relacionados a álcool. Então, você vê, se você tirasse álcool da equação, olha quanto de crime, de taxa de crime não se poderia reduzir, né? 25% das internações por queda, basicamente 1/4 das internações por queda. Ou seja, se você pegar um hospital de trauma, como, por exemplo, o Hospital João 23, e chegar lá e fizer um levantamento, quantos pacientes foram internados ou passaram por ali durante um mês por motivos de queda, seja queda do andaime, seja queda da escada, mas você vai ver que 1/4 deles estava relacionado a álcool. Se tirasse álcool da equação, você reduziria ali 20%, 25%, 1/4 das ocorrências. 27% dos acidentes de trânsito, 1/4 também está relacionado. As internações por intoxicações agudas, né? Uma pessoa pode chegar lá no pronto atendimento no hospital, intoxicada por várias substâncias, né? Álcool representa ali pelo menos 1/4 dessas intoxicações. Fora as doenças. Citei ali doença hepática alcoólica, né, tem muito mais do que isso, mas para enfatizar aí uma que é mais recorrente, que é mais comum, é que mais salta a mente aí do cidadão leigo, quando se pergunta para ele doença relacionada ao álcool, ele logo pensa na cirrose hepática. E ainda, em caráter introdutório, o que diferencia o bebedor social do dependente? É difícil essa resposta, porque você vai ver, você pode buscar na literatura, não tem uma definição
muito clara, né, de em que momento que uma pessoa que se dizia bebedor social, em algum momento ele se tornou dependente. O que aconteceu naquele período ali de transição, né? Porque você não tem... É muito fácil você pegar os dois extremos, a pessoa que definitivamente é bebedora social, bebe muito eventualmente, e aquele que definitivamente é um dependente, eles estão em dois extremos. Mas tem aquele período de transição, né? Alguém, em algum momento, deixou de ser um bebedor social e virou um dependente. Isso depende, obviamente, do tipo de bebida que se consome, da quantidade, da frequência, da duração, do comportamento, né? Eu coloquei só a título de ilustração ali, por exemplo, se você pega uma bebida aqui, das bebidas mais comuns que tem no nosso meio aí, né? Álcool, vinho e destilados, né? Como a cachaça. Então, você tem a cerveja ali, 4% de teor alcoólico, a cachaça, 46%. Um é 10 vezes mais que o outro. Significa que se você beber um copo de cachaça, precisaria de beber 10 copos de cerveja para ter um equivalente, vamos dizer assim, de teor alcoólico aí no seu sangue, né? Ali, como é que a gente calcula isso aqui, né? Então, quando a gente fala dessa quantidade, a gente tem que pensar o seguinte, né? A quantidade em ml que uma pessoa consome, vezes a concentração de álcool naquela bebida, né? Esse 0,8 que está aí é só para a gente converter a quantidade de ml para a quantidade de peso. E a gente tem aqui um exemplo como aquele lá, a cachaça. Ao ingerir 200 ml de cachaça, por exemplo, que tem 46% de álcool, né? Uma pessoa está ingerindo, na verdade, 74 gramas de álcool. E um dado interessante, se a gente pega assim, uma doença hepática, vários estudos mostram aí, que se uma pessoa que consome, por exemplo, 40 gramas de álcool por dia, ao longo de um ano, ele terá desenvolvido uma doença hepática. Então, você pode dar uma ideia, se você estiver ingerindo aí, não, eu bebo aí meio copo de álcool todos os dias, de cachaça, todos os dias, é suficiente para você estar nessa estatística aí durante um ano. E, na verdade, a gente sabe que uma doença crônica, ela se alonga, vai muito mais que um ano. A pessoa que, um etilista crônico, ele consome por muito mais do que esse período de um ano. Sem contar as consequências aí, né, os impactos, não apenas no organismo da pessoa, mas todas as questões psicossociais envolvidas, que a gente sabe que são enormes. Bom, feita essa abertura aí, então, entrando naquela questão lá que eu falei das abordagens lá sobre AA e classe médica. Se eu pensar no AA como instituições, como uma instituição, e pensar em classe médica, quais são essas instituições? Eu coloquei a título de exemplo apenas ali. Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, as faculdades que formam médicos, tudo isso aí está representando classe médica, né? Hoje nós temos cerca de 500 mil médicos no Brasil, né, em mais de 50 especialidades. E, veja bem, nós não temos uma especialidade voltada exclusivamente para lidar com essa questão do etilismo, ainda que ele tenha toda aquela relevância que eu comentei, né, 11%, né, de prevalência na população adulta brasileira. É claro que a gente sabe que das áreas da medicina, a psiquiatria é a área que mais, vamos dizer assim, abraça essa questão da dependência, porque ela envolve toda uma questão comportamental e tal, né? Mas em mais de 50 especialidades, se você tem um problema de saúde qualquer, vamos supor que você tem um problema neurológico, você teve um AVC, você sabe que área da medicina que vai tratar desse assunto, né? A neurologia, se o problema é cardíaco, você sabe que existe um cardiologista. Agora, se o seu problema é etilismo crônico, não fica muito claro que a área da medicina exatamente que pode te ajudar, porque é um problema multifacetado, é um problema que é abordado por várias... Não é um problema apenas médico, não é um problema que ele envolve uma série de outras frentes de atuação que a gente vai comentar também. Então, as escolas médicas hoje, quando um médico sai hoje na faculdade de medicina, ele não sai dali, realmente, se hoje você perguntar para um médico recém-formado assim, como que você aborda a questão do etilismo crônico, ele vai ter muita dificuldade de responder essa resposta, de dar essa resposta. Aliás, se você perguntar para ele o que ele sabe sobre os alcoólicos anônimos, a maioria conhece assim, de ouvir falar, né? Realmente não tem não é um assunto muito abordado nas escolas. Agora, se você perguntar para ele sobre intoxicação alcoólica, que é um caso, né, de atender um caso agudo ali, nisso ele vai saber te falar melhor, porque esse assunto ele é bem abordado nas faculdades, né? Então, o foco da formação médica, ele não está ele está mais na intoxicação aguda, ele está na crise de abstinência, mas ele não está na abordagem do problema, né, como uma questão
crônica, que a gente sabe que essa é uma abordagem muito mais ampla. Uma outra questão, além dessa questão da relação institucional, né, AA como instituição, classe médica como instituição, pensei nessa abordagem também de membros do AA com os amigos do AA. Então, nós sabemos que amigos do AA não é uma exclusividade da classe A ou B, tem jornalistas que são amigos do AA, tem advogados, tem pessoas de quaisquer profissão, que são pessoas que se interessam pelos assuntos do AA, porque acham relevante o trabalho que o AA faz, e essas pessoas, né, se prontificam a dedicar parte do seu tempo a participar das ações do AA. Né? Eu sou uma dessas pessoas, me sinto muito grato, né, por receber convites como esse que eu recebi aqui hoje, e eu não tenho uma relação institucional com a AA, minha relação é com alguns dos amigos que eu fiz no AA. Então, assim, é uma relação que ela acontece de forma muito espontânea, né? E não é relação institucional, mas ela é que faz acontecer o vínculo entre a AA e membros da comunidade. Existem membros do AA, a gente sabe que isso acontece em qualquer outra instituição, que vão ser muito mais engajados na causa do que outros, assim como eu diria também que dentro da medicina vai ter médicos que são muito mais engajados em determinadas causas do que outros. Então, quando essas pessoas se encontram, ali foi um encontro perfeito, porque elas tinham interesses comuns ali, né, e sabendo que essa temática ela é muito relevante, então, há esses encontros. A maioria dos médicos que se prontificam a participar de eventos do AA, porque ele tem um interesse naquela temática ali. No Brasil, existem mais de 5 mil grupos do AA. Né? Então, você imagina, assim, é muito... Assim como existem 500 mil médicos, né, 5 mil grupos do AA. Hoje, realmente, assim, quem quiser se aproximar ou conhecer um grupo do AA, com a internet na mão hoje, você, né, tem essa informação rapidamente. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive na vida com a AA, eu era adolescente ainda, por uma questão familiar. Eu ainda adolescente tinha um problema dentro de casa, né, com meu pai, e na época não existia internet, né, a gente ia lá no catálogo, lá nas páginas amarelas, lá, quando eu ouvi falar de AA, para localizar o AA. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei cheguei numa reunião, fui onde o grupo se reunia, né, na época era na Rua dos Caetés, lá em Belo Horizonte, e lembro direitinho desse dia até hoje. Então, assim, falei, puxa vida, olha, o AA já existia muito antes daquilo, e existe ainda muito depois daquilo. Muito tempo depois, na vida adulta, eu fui, né, esse fato ocorrido lá atrás, lá, é que me fez reaproximar do AA. E essa relação, ela não tem nada comercial, é uma relação pautada nesse objetivo maior, né, que os membros do AA têm, né, que é de ajudar pessoas que estão na condição de dependência, e os amigos do AA se interessam por essa mesma pauta, né, isso é o que faz essa aproximação. Se a gente pensar ainda numa outra abordagem, né, que é pensando agora no AA como etilismo, aquilo que eu tinha comentado, o AA existe porque existe uma doença crônica chamada etilismo. Né? E existem médicos que atuam profissionalmente nessa área. A abordagem ao etilismo é uma abordagem multifacetária, né? Existem muitos profissionais que atuam na área. Médicos é apenas um deles, vai dar sua parcela de contribuição. Mas, infelizmente, não existe um tratamento médico único. Né? Como você, por exemplo, se você tem determinadas coisas na medicina, se você tiver aí uma apendicite, você vai procurar um hospital e tem um cirurgião lá que vai abordar a sua apendicite, ele vai dar solução para a sua apendicite, sem necessariamente precisar de muito envolvimento fora da área médica para a solução daquele problema. Agora, abordar etilismo crônico não é simples assim. É uma questão complexa, ela envolve profissionais de muitas áreas. O tratamento do etilismo ele é multidisciplinar. A gente sabe que esse é assunto para inúmeras horas, né, de debate, mas a gente sabe que passa por aqueles pontos ali, né? Autodeterminação. Alguém consegue resolver um problema de etilismo se o próprio etilista não tomar a decisão de dizer, eu quero sair dessa? Não se consegue. Começa por aí, não é isso? Então, depende da autodeterminação, depende do suporte familiar, suporte psicossocial, daquela contribuição que a medicina puder dar, das instituições de apoio, enfim, são muitas variáveis aí interagindo para que alguém que tinha uma questão de dependência, ele consiga superar esse problema.
Se a gente entrevistar pessoas que já foram dependentes e que hoje eles conseguem, né, estar fora disso, eu sei que o AA, né, é comum que se diga, né, que não tem cura, né, vocês só estão sóbrios, né, por mais um dia, né, assim. Mas se você entrevistar pessoas que já estão fora da dependência há muitos anos e perguntar para elas assim, afinal, elenca aí quais foram os principais motivos, né, que te levaram a deixar. Você vai ver que cada um tem uma história para contar, né? Os fatores são os mais diversos. É suporte familiar, é autodeterminação, religião, que também pesa muito, né? A pessoa encontrou um motivo para deixar o vício, então, assim, realmente é uma abordagem multifacetada. Então, não existe terapia única, nem tratamento puramente medicamentoso para abordar a questão do etilismo. Existem drogas que ajudam, sim, existem drogas que ajudam. Existe droga eficiente que vai curar? Infelizmente, ainda não. O problema ainda é abordado de forma multifacetada. E uma outra questão, que é a questão agora do etilismo, doença, pensando como isso interage com a classe médica, mas agora pensando naquela parcela dos médicos que são usuários, que são dependentes, porque o fato da pessoa ter se formado em medicina deu a ele ali um conhecimento melhor, né, sobre o corpo humano, sobre as doenças, como as doenças afetam o corpo humano, mas isso não é suficiente para torná-lo imune a doenças, a quaisquer doenças. E o etilismo não é diferente disso, assim, afeta muitos médicos, eu conheço, né, muitos que já se envolveram, outros que ainda estão envolvidos, não só com o uso de álcool, mas com drogas psicoativas, de modo geral. O exercício da medicina, ele é realmente assim. Eu sei que tem profissões, longe de mim aqui dizer que exercer medicina ele é mais complexo que qualquer outra profissão. Não, profissões extremamente desafiadoras. Mas a gente vê como é que é. Muitos médicos trabalham em regime de plantão, né? Trabalham durante a madrugada. Toda a área, um hospital, para que ele funcione, você tem que ter lá, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza trabalhando lá durante a noite. São regimes assim, muito puxados. Então, assim, essa forma de se trabalhar, ele também propicia um ambiente bem mais provável de que se ali tenha problemas também familiares, né? É difícil para quem esposas de médico que não são médicas, elas falam muito isso, né? Como é difícil ser casado com alguém que não dorme em casa, que tem uma escala, né, complexa. Então, a chance de desestruturação familiar, ela aumenta um pouquinho. Com isso, aumenta a chance também de uso de droga psicoativa, para o cara conseguir vencer 1, 2 plantões, 3 plantões, às vezes, na sequência, que alguns fazem. Então, assim, há um índice de dependência na classe, entre médicos muito grande de drogas psicoativas, incluindo aí o álcool. O álcool, ele não é uma droga controlada, né? Então, qualquer um tem acesso. Para aquelas drogas que exigem prescrição médica, essas são pior ainda, porque a pessoa ele não tem essa barreira entre ele e a droga. Ele prescreve a própria droga que ele usa. Então, é comum também o uso de opioides, benzodiazepínicos, né, analgésicos. Então, são esses 4 pontos. Eu vou parar por aqui, porque o tempo realmente tem que ser bastante objetivo. Nesses 20 minutos, então, eu quis abordar aqui, então, que quando a gente fala da relação entre o AA e a classe médica, há muitas formas diferentes de abordar essa temática. E eu optei por esses 4 abordagens, então. Pensar na instituição AA, com as instituições que representam a classe médica, né, Conselho Federal de Medicina, as escolas e tal, e eu acho que esse relacionamento, eu lamento que ele poderia ser um vínculo bem mais melhor aproveitado do que eu percebo que na prática ele é. Embora já no segunda abordagem lá, que quando a gente pensa nos membros do AA com médicos amigos do AA, aí eu já vejo valor. Eu gostaria muito que isso fosse estendido, tivesse uma dimensão muito maior do que ela tem. A maioria esmagadora dos meus amigos, dos meus colegas médicos, se eu perguntar se já tiveram algum tipo de vínculo com a AA, se já frequentaram algum grupo, se já deram palestra, então, não, a maioria, a esmagadora, não tem. Então, assim, eu gostaria de ver esse vínculo muito mais fortalecido.
Se a gente pensar, então, no etilismo, né, e contribuições que os médicos, como profissional de saúde, ele dá no tratamento de etilismo crônico, eu diria também que eu, particularmente, vejo isso ainda como uma contribuição acanhada. Eu sei que para se tratar etilismo crônico não é uma coisa simples, né? Não sou um especialista da área, né? Quem trata sabe exatamente a dificuldade que é, mas a contribuição específica da medicina, ela é uma parcela importante, claro, mas ela é apenas, vamos dizer assim, uma fatia da pizza, né? Para abordar o problema, ele envolve muitas outras faces. E pensando no etilismo, então, doença e médicos usuários, então, médicos são tão vulneráveis quanto qualquer outro cidadão, certo? E eu acho que muitos de vocês que participam, né, de grupos de AA, sabe, que lá também tem, em muitos desses grupos também tem médicos que participaram, né, conseguiram vencer a dependência e hoje são membros de AA. Então, são pessoas que foram ajudadas pelo AA. Eu espero ter feito, então, essa abordagem, encerro por aqui e fico à disposição para perguntas aí ao final, quando as palestras se encerrarem. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Rodolfo pela sua presença e pelo compartilhamento de seu conhecimento e por tudo que tem feito pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Muito obrigado, Dr. Rodolfo. Convidamos para a apresentação do tema AA e as instituições de tratamento, Pastor Marcelo, coordenador de Clínica Terapêutica para Dependentes Químicos. Uma salva de palmas para o nosso Pastor Marcelo. Bom, eu já cumprimentei, né, pastor Marcelo, saúdo aos irmãos aí com a paz de Cristo, né, e que Deus, né, nos conceda sabedoria nesse momento. Eu queria fazer essa oração da serenidade, amém? Deus, conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Né? Foi com essa oração que eu tenho sobrevivido aí esses anos, né, de sobriedade, sabe? E esse momento que o pessoal, os amigos do AA me convidaram, eu fiquei assim, muito lisonjeado, porque é uma parceria que nós estamos fazendo, e uma coisa que nos mexeu muito foi a participação da comunidade, né? Então, assim, eu identifiquei muito com a doutora que faz o trabalho prisional, porque comunidade terapêutica, nós somos acolhidos, né? Nós também somos prisioneiros por um tempo, né? Entre aspas, né? Porque nós somos, a gente é excluso, né, de certo tempo da sociedade, justamente para esse efeito. Eu gostei muito da palavra do doutor Domingos, porque, no meu caso, eu passei também por uma avaliação médica, né? E isso eu identifiquei muito com ele, porque foi do pessoal lá do Centro Mineiro de Toxicomania, né, na época, e com Elias Murat, lá no Abraço também. E, no meu caso, eles chegaram à conclusão que eu teria que ser internado numa comunidade terapêutica, porque eu vinha de uma drogadição, na minha época a gente chamava assim Totoflex, a gente tomava todo tipo de droga, e graças a Deus eu me identifiquei muito com o pessoal psicólogo e psiquiatra lá do Centro Mineiro de Toxicomania, e eles tiraram uma conclusão no meu caso, porque eu me drogava com comprimido. Então, eles falaram, olha, no seu caso é complicado, porque se eu der comprimido para você, você vai beber álcool e vai se drogar do mesmo jeito. Então,
graças a Deus, eles focaram nas comunidades terapêuticas, e isso aqui eu levanto a bandeira das comunidades terapêuticas, que é muito importante, para mim foi muito importante, porque, graças a Deus, foi através do trabalho das comunidades terapêuticas, que, inclusive, com o apoio do AA e do NA, que hoje eu estou aqui, né, 18 anos limpo. Né? Então, esse trabalho foi muito importante, o trabalho que o pessoal do AA tem feito está sendo muito importante, né? E, por intermédio de Deus, foi interrompido agora lá em Sabará, a comunidade no início da pandemia, porque, como todos aqui que trabalham em comunidade terapêutica, sabem a dificuldade de manter uma comunidade terapêutica. Né? E a nossa lá, nós vimos quase 10 anos para adequar a comunidade. Mas, lamentavelmente, nós já tínhamos 2 notificações da Anvisa, e veio a pandemia. Com a pandemia, a fiscalização focou no problema de 30 acolhidos num espaço com a pandemia, sem condições médica, psicológica, de estar atendendo aquilo ali, naquele momento da pandemia. Aí nós tivemos que encerrar lá, mas a Jericó tem em Santa Luzia, né? Eu estou afastado no momento, estou voltando agora, né? Agora já estou preparado para voltar ao trabalho, porque eu precisava também, eu tive um problema na pandemia de saúde e foi constado que era estresse. Quem trabalha em comunidade terapêutica sabe, eu fiquei praticamente 8 anos sem tirar férias. Isso é loucura, né? Para quem é médico aí sabe que isso é loucura. E os médicos, desde o início, falaram que o meu caso era estresse. E eu tive 3 princípios de infarto de 2020 para 2022, e nenhum dos exames médicos, todas as baterias de exame médico que eu fiz, não constou nada no meu coração. Era o problema de estresse mesmo, de excesso de trabalho. E eu sou muito feliz de estar podendo compartilhar isso aqui, porque quem trabalha em comunidade terapêutica tem um amor à obra. Né? E eu faço esse trabalho porque eu me espelhei muito numa pessoa, como o doutor fez homenagem ao Luiz Murat, eu queria dar um respaldo aqui, do doutor, é um pastor que hoje está na glória, né? Luiz César Mazzotti, sabe? O Mazzotti, ele foi muito importante para a minha vida, nesse sentido da comunidade. E o AA, na instituição, está sendo muito importante. Né? Eu fiz aqui um apanho do trabalho, da cooperação do trabalho, da atualização do AA em cima da comunidade terapêutica, lá de Jericó. O que acontece? Eu vejo que, pelo apoio que o AA tem dado, com o material, né, o super atualizado, com ferramentas, né, quem está nas comunidades terapêuticas, que faz esse apoio com o AA, sabe do enriquecimento desse material. Né? Então, é um trabalho super atualizado, com ferramentas que ajudam no processo de recuperação, trazendo a mensagem principalmente dos 12 passos, né? E com sabedoria e com autoridade que o programa funciona. E eu queria endossar ali, antes de passar ali, principalmente também, que identificou muito com a comunidade, foi o sentido da prece, né? Porque, independente de, como foi falado aqui, religião, né, há um Deus que cura, sara e liberta. Né? Embora isso é um desafio para a medicina. Né? Porque uma pessoa que era dependente químico e, pela fé que ela tem em Deus, né, ela acreditar que o poder superior conseguiu tirar ela da drogas, esse testemunho sou eu. Sabe? Não é fácil, é um dia de cada vez, não desafio as épocas que eu vivia, os lugares que eu vivia, evito tudo, evito campo de futebol, shows de rock, tudo isso mexe com a memória química e isso é perigoso, é um sinal de alerta. Então, eu mudei a minha vida. Eu mudei totalmente o estilo de vida, o comportamento de vida, e é isso que o pastor fundador da época me ensinou. Falou, Marcelo, fica na obra que você vai entender qual é o princípio da sua recuperação. Como foi falado aqui, a gente ajudando, a gente se ajuda.
Então, é uma troca mútua. E servir é muito bom. Por isso que a gente tem que falar muito do AA, porque o AA não cobra nada para ir na instituição, né? É uma parceira tremenda, ela leva esse conteúdo, leva alegria, né? E incentiva, porque quem trabalha em comunidade terapêutica sabe, é 24 horas trabalhando aquilo ali com a pessoa. Então, quando se trata de consultório, a pessoa vai lá, consulta e vai embora. Né? Nós, da comunidade, está 24 horas com problema. Né? Então, isso, se não tiver apoio de fora, para dar esse suporte que o AA tem dado, que é excepcional, essa equipe aqui de Minas Gerais, fala a equipe que deu assistência para nós em Sabará, sabe? De realmente exaltar mesmo, de glorificar a Deus pela vida deles, pela vida do AA, porque esse trabalho é super importante, inclusive até mesmo para o corpo da casa de recuperação, para que não fique sobrecarregado. Então, assim, o trabalho que eles vêm fazer é um trabalho muito importante, que deve ser continuado. No momento, eu estou afastado do trabalho, está ali, na conclusão do tratamento da instituição, tem continuidade na manutenção nas salas do AA. Eu estava conversando com o Valdir a respeito desse evento, um rapaz que passou na comunidade, ele é daqui de Vespasiano, é um caso triste, eu sei que a gente é anonimato, né? Mas me chama muito a atenção desse rapaz, que ele e o irmão dele passou na comunidade. E quando a comunidade fechou em 2020, o irmão dele veio embora também para cá, para Vespasiano, e ele, com o trabalho dele, foi parar lá em Juiz de Fora. E o que acontece? O irmão dele veio a falecer por causa do uso do álcool, em dezembro de 2020, e esse rapaz está lá na cidade de Rochedo de Minas. Eu nem sabia onde fica isso. Ele está fazendo acompanhamento lá do AA, dando a continuidade do tratamento. Então, assim, sabe, eu sei que a gente trabalha com anonimato, mas a gente tem que falar das coisas também que estão funcionando. Né? O nome dele a gente não está colocando, mas é uma pessoa que estava dentro da comunidade, que perdeu um irmão na saída da comunidade, também com problema de alcoolismo, e ele agora está dando continuidade na sala de AA. Olha para você ver, a comunidade não está funcionando, mas a sala de AA está funcionando. Entendeu? Então, a importância do AA, porque a comunidade ela tem por um período. No nosso caso, ela era 6 meses. Então, e outra coisa, que o AA tem em todo mundo, né? Está espalhado em quase 200 países do mundo inteiro aí. Então, assim, é importantíssimo esse trabalho, sabe? Eu fico muito lisonjeado de estar aqui falando sobre isso, porque nós fomos beneficiados pelo corpo do AA, sabe? Porque é uma entidade que, sem fins, não cobra nada, né? Ao contrário, eles levam alegria, levam esperança e levam esse tratamento, e principalmente dos 12 passos, que a nossa comunidade trabalha com os 12 passos, né? Em cima dos 12 passos que nós trabalhamos com Celebrando a Recuperação, identificava certinho com os passos que é baseado na Bíblia e baseado em cima dos 12 passos do AA, né? Então, isso identificou muito, e isso tem fortalecido o acompanhamento nas comunidades terapêuticas. Eu espero, tão logo, né, em breve, eu volto, eu estou aberto aí, né? Hoje eu conversei com o doutor Luciano é conhecido meu, da minha família, eu até dei um recado para ele e vou deixar aqui em aberto para as comunidades terapêuticas. Eu sou coordenador de comunidade terapêutica e estou pronto para encarar qualquer desafio dentro do retorno de Minas Gerais. Vocês podem me convocar aí, se vocês precisarem de cooperador, que eu estou aqui à disposição. E agradecer imensamente ao corpo do AA, a entidade AA como irmã, né? Como nossa mantenedora nos apoios nossos lá da comunidade, né? E que esse trabalho continue, porque é um trabalho de relevância na sociedade e no Brasil, né? Nós ficamos muito elogiados com isso. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso aqui, né? Eu queria até encerrar com uma oração, se vocês me permitirem, fazer uma oração aqui de agradecimento. Amém?
Fique à vontade. Pai, eu agradeço o Senhor que nesse momento, Pai, te colocamos aqui, Pai, Pai, a unidade do AA, Pai, essa irmandade que tem nos ajudado, esse evento que está sendo feito aqui, Pai, Pai, que esse evento se expande mais ainda, Pai, que as comunidades terapêuticas que fazem esse trabalho dos 12 passos, que elas possam intensificar mais, que elas possam abrir as portas, aquelas que ainda não se identificaram, que elas possam identificar com esse trabalho, porque é um trabalho que tem funcionado, que tem dado resultado há dezenas de anos. Pai, e que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toca no coração, Pai, também não poderia deixar de pedir aqui pelos governantes, Pai, para que eles possam olhar com carinho, Pai, para as comunidades terapêuticas, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, dar condições, Pai, para que as comunidades possam, Pai, se profissionalizar e que as comunidades possam ser um apoio da medicina, andando lado a lado com o SUS, com a saúde mental, com o CAPES, com o CESAM, com todos da psiquiatria, psicanálise, todos dos segmentos da saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também toca no coração, Pai, dos governantes, para que, em nome de Jesus, Pai, Pai, essas comunidades possam estar alinhadas para que elas possam cumprir o seu papel de estar cuidando das pessoas vulneráveis ao mundo da droga e do álcool. Em nome de Jesus é o que eu te peço e oro e agradeço também pela essa entidade, para que o Senhor mantenha essa entidade, continue mantendo, Pai, fortalecendo mais e mais, Pai, o seu trabalho. É o que eu te peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado. E uma honra estar aqui participando com vocês. Obrigado. Nós agradecemos a participação, a palestra do Padre Marcelo. Agradecemos pela oração. Desculpa, o pastor Marcelo, que tão bem fez essa oração, relembrando que Alcoólicos Anônimos não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Feito essas considerações, convido o Dr. Celton com o tema Cooperação que dá certo. Boa tarde a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Eu me chamo Celton, sou assessor da doutora Cláudia Leite, subsecretária de Política sobre Drogas. Eu estou aqui para falar hoje sobre o tema Cooperar Sempre, né? Que é o que a gente faz hoje aqui na Subsecretaria de Política sobre Drogas, né? A nossa atuação hoje aqui com os irmãos de Alcoólicos Anônimos é a cooperação, né? Gostaria de destacar aqui que eu estou muito honrado em estar concluindo o evento aqui da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né? Uma instituição que nasceu 88 anos atrás, instituição quase centenária que já ajudou milhões de pessoas pelo mundo, né? Não somente no Brasil, né? Foi uma colaboração a nível global. E a minha relação com a ela se deu em alguns meses atrás, quando a gente começou a articular esse evento aqui na cidade administrativa, né? E o meu vínculo com essas pessoas que estão por trás de tudo isso, pessoas das quais eu vou preservar a identidade aí pelo princípio do anonimato, dos irmãos de Alcoólicos Anônimos, que a gente gerou um vínculo muito pessoal e eu fui surpreendido e agraciado com o convite de estar aqui, concluindo esse evento. Para mim é uma grande honra, eu estou muito agradecido e muito feliz com esse convite. Muito obrigado, meus amigos. Queria falar que, atualmente, a nossa política, a política pública sobre álcool e outras drogas, ela tem tudo a ver com a atuação do AA, né? Tem tudo a ver. Atualmente, a política, ela gira em torno de 5 eixos. O eixo de prevenção, o eixo de cuidado e reinserção social, o eixo de redução da oferta, gestão, governança e integração, e pesquisa e avaliação. E é no segundo eixo que entra a atuação dos irmãos de Alcoólicos Anônimos, no eixo de reinserção social da pessoa, né?
é aí que o AA se sobressai. Muitas pessoas, quando elas são reinseridas, quando elas estão na fase de pós-acolhimento, que elas foram reinseridas na sociedade novamente, é uma outra realidade, é uma realidade diversa daquelas que eles vivenciaram, uma comunidade terapêutica, uma fazendinha. É a fase que ela tem que colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu ali na fase de acolhimento. Né? E é importantíssimo também que essa pessoa, é recomendado, né, que essa pessoa busque os grupos de mútua ajuda, né, que ali ela vai encontrar um certo conforto, um certo apoio, né, em estar convivendo e poder estar contribuindo com os seus testemunhos de pessoas que vivenciaram situações semelhantes às delas, né, a situação da dependência química, a situação do alcoolismo, né, uma situação que um mal que acaba afetando não somente a pessoa, né, acaba afetando a família dela também. E é muito importante quando ela busca esse grupo de apoio. Né? Muitos acabam recaídos por não manutenção dessa sobriedade. Eu gosto de falar que o AA faz um trabalho de manutenção da sobriedade. Né? É muito legal isso. Né? Queria agradecer aqui, gente, deixar meu muito obrigado aqui à subsecretária, juntamente com toda a equipe da SUPOD, e os 2 amigos do Alcoólicos Anônimos aí que estiveram por trás de tudo isso aqui. Eu vou só concluir mesmo. Meus amigos de Alcoólicos Anônimos, o governo do Estado de Minas Gerais, em especial a nossa pasta, a pasta de políticas públicas sobre álcool e outras drogas, apoia a causa de vocês. Esperamos também poder estar contando com a colaboração de vocês para fortalecer a nossa política, para afetar o público-alvo de maneira mais eficiente e assertiva. O trabalho de vocês é importantíssimo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Né? É uma instituição que nasceu nos Estados Unidos aí. E muito obrigado a todos aí. Uma boa tarde a todos. Nós agradecemos, Dr. Celto, pelas belas palavras. Dr. Celto e toda a equipe nos ajudou e muito para a realização desse evento, com muito carinho, pelas palavras dele aqui. Eu acredito que todos perceberam esse carinho que ele tem com a nossa Irmandade. Agradecemos profundamente as incríveis palestras que acabamos de ouvir com autoridades no assunto. Verdade, emoção e energia. Fomos inundados de informações que podem nos ajudar a construir um mundo melhor. Estamos honrados por essa oportunidade. Obrigado a todos os palestrantes. Agradecemos ao governador do Estado de Minas Gerais, neste ato sendo representado pela doutora Cláudia, que gentilmente ofereceu este belo espaço para a realização deste importante evento. Agradecemos toda a equipe técnica na área de divulgação, comunicação, TI, na pessoa do doutor Luiz Tamietti. Agradecemos a comissão de eventos, na pessoa do Lucas. Agradecemos a todos os servidores e servidoras dessa honrosa casa. Agradecemos à Polícia Militar, na pessoa do Sargento André, aos nossos amigos, profissionais, membros e servidores e servidoras de Alcoólicos Anônimos. Agradecemos a todos vocês que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que este evento acontecesse. É com grande alegria e sensação de dever cumprido que estamos aqui para dar o nosso muito obrigado. Observações. Será encaminhado via e-mail o certificado de participação para os profissionais e autoridades cadastradas neste evento. Vamos agora, em sinal de respeito, ficar de pé para que juntos nós possamos proferir a prece da serenidade, que nós estamos chegando ao encerramento. Vamos à prece? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Eu sou responsável quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda,
quero que a mão de AA esteja sempre ali, e por isso eu sou responsável. Agradeço a todos e que todos tenham uma ótima tarde. Está finalizado o Simpósio para Profissionais 2023.